Vamos ver se tá rolando. Olá. Deu certo? Muito bem, muito bem. Sejam todos aí muito bem-vindos. Incrível, gente. Eu aqui de novo fazendo uma live para vocês. Incrível, porque imagina uma pessoa aí que sempre é uma emoção nova, diferente, tá aqui falando. E hoje é um dia muito, muito especial para mim, porque afinal de contas eu vou trazer para vocês vários insights, né, de uma amiga extremamente querida, competente. E eu acho que o papo promete. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço já para convidá-la. Entra aí para a gente conversar um pouco mais. Vamos lá, ver se dá certo. Deu certo? Tô aqui. Aê! Isso aí! Bem-vinda, Lu! Obrigada. Olha nós aqui de novo. De novo, de novo. Eu estava comentando sobre isso, né? O quanto pra gente é desafiador, né? Sempre é desafiador. Mas é muito gostoso trocar, né? E a Super. gente aprende tanto, né? Muito, muito. Acho que a troca que a gente tem fora de live, né, mostra o quanto que a gente aproveita desse processo. Então é legal poder compartilhar com mais pessoas, né? Exatamente, exatamente. A gente troca muito, né? Esses dias a gente ficou aí batendo papo já até de madrugada, né? A gente foi daí que surgiu até a ideia de trazer esse tema e falar um pouco mais, né, a respeito dele. Mas a gente ficou um tempão conversando, né, e não acabava o assunto. Tanta É coisa para verdade. falar, na verdade. Bom, então o pessoal está chegando, sejam todos, todos muito bem-vindos. O pessoal está entrando, muito legal. Ai, nossa, tem Bom, muita gente, pessoa querida entrando aqui. Dedé, então, Aline, conhecidos. Que legal. Fernando tá aqui, tem que Sim, estar, né? Fernando. Sim. O marido tem que estar aqui, né? Senão já viu. Ah, Suzuki também chegou. Ai, gente, que legal, que legal. Bom, o legal é que a gente conhece todo mundo, né? Não precisa nem pedir para colocar de onde é que. Ai, mas vamos lá. Bom, a gente separou, né, dentre tudo que a gente conversou, um tema muito legal que é a respeito de como que a gente pode, né, e consegue gerar mudanças na nossa carreira, né? Como que a gente consegue realmente criar essas novas nuances, né? Esses novos cenários e usufruir deles, né? E aí a gente estava pensando como que a gente estaria isso. E é um prazer muito grande, né, trazer você para falar sobre isso, Lu, porque eu sou uma eterna admiradora de você. Você sabe disso, né? Da sua carreira, sua Recíproco. trajetória. E a gente, de verdade, assim, é muito genuíno. Eu queria muito poder compartilhar, eu sei da sua história, né? A gente conversa muito, troca muito, mas eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal que está chegando, se apresentasse também para quem vai ver essa live no replay, né? Conta um pouquinho de você, quem é a Luísa, do Mentoria Humanizada agora. Legal. Eu falo que contar de mim é contar da minha história de vida, né? Então, sim, acho que para muitas pessoas que estão ouvindo, seria interessante já ouvir direto a parte de carreira, mas até pelo tema do que a gente vai conversar, acho que faz sentido compartilhar um pouco da minha parte pessoal. Né? Eu sou de Brasília, então, para quem está tentando decifrar meu sotaque, ele é neutro de Brasília, que eu não vou lá falam que eu sou paulista, né? Mas eu sou filha de um baiano e de uma paulista que se encontraram em Brasília e cresci lá. Né? Eu acho que isso já fala bastante de muitas das coisas que eu aprendi, né, na minha infância e na minha adolescência que me fazem ser quem eu sou hoje e fazer as escolhas que eu fiz. Né? Então, a diversidade já estava em casa desde sempre, né? E a gente sempre cresceu vendo exemplos muito, muito importantes aí para construir essa base, com valores e cultura, né, muito fortes e positivos. Eu me formei em psicologia, comecei a trabalhar com RH logo na faculdade, né? E aí já são quase 18 anos, né? Já tenho mais de 17 anos de experiência, e muito porque eu entendi que RH poderia ser a forma de eu escalar o que eu entendo como meu propósito, né? De conseguir expandir o que é a fortaleza de cada um.
Então, o RH me proporciona isso em escala, que eu falo, que é uma quantidade maior de pessoas, não pela quantidade, mas porque se eu toco pessoas que influenciam as demais, isso se expande e isso me motiva muito, né? Eu, falando um pouquinho dessa coisa também da diversidade e de buscas, né? Eu fui morar na Austrália depois da faculdade, voltei, fui, né, trabalhando em outros subsistemas de RH, né? E aí fiz formação de coaching, então sou formada em coaching pessoal e profissional. Tem alguns assessments aí de personalidade, de preferências que eu também fiz e busco sempre me atualizar, né? Então, as metodologias ágeis, recentemente eu fiz uma formação para ser Agile Coach e também estou fazendo aí uma pós de psicologia positiva, porque é algo que eu me identifico muito e quero aprender mais para poder colocar em prática também. Então, atualmente estou trabalhando numa empresa multinacional americana e já são quase 7 anos nessa empresa, né? E é muito legal poder colocar também muito do que eu acredito na prática no meu trabalho. Então, um pouco de mim aí para vocês. Nossa, muito legal, Lu. Muito legal. E essa coisa do impacto, né? Para você é muito importante, né? Do quanto você consegue colocar realmente esse impulso, né? Essa mudança positiva de construir realmente algo, né? Lidando com gestores, lidando com outras pessoas, outros profissionais, né? Para poder realmente gerar cada vez mais impacto. E aí vai muito de encontro, né? Com o nosso tema, né? Que é como gerar mudanças aí na nossa carreira. As mudanças, elas sempre foram presentes na sua vida ou você se viu longos períodos de tempo sem necessariamente ter tantas mudanças, né? Porque eu vejo, assim, conversando com as pessoas, eu vejo pessoas que têm muitas mudanças na carreira, sempre está mudando, e tem pessoas que não sentem tanto essas mudanças, né? Como que foi para você, Lu, isso, a construção da sua carreira, e se as mudanças eram poucas, eram simbólicas ou eram grandes? Acho que essa é uma excelente pergunta, porque a minha vida começou já com mudança, né? Então, acho que quando a gente pratica, né, como exercício, quanto mais você pratica, mais você fica expert ou especialista naquilo. Né? Então, dentro da minha vida, né, eu acho que um fato marcante foi, eu sou a mais nova de 3 irmãos, né, e aí, quando eu tinha 4 anos, meu pai e minha irmã faleceram num acidente de carro, né. Eu falo isso porque isso transformou a forma de eu ver a vida pelo que a gente estava falando de cultura, né, do que eu aprendi. Obviamente com o exemplo do meu pai, mas principalmente com o exemplo da minha mãe, que foi com quem eu pude espelhar e repetir mais o comportamento, já que na infância a gente observa e repete, de olhar o lado positivo das coisas, né? Tanto que às vezes eu era chamada de poliana, né? Mesmo com um fato tão marcante como esse, o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso levar a vida de uma forma diferente e melhor, né? O que eu posso evoluir nesse sentido, né? Seja do desapego, seja de olhar que a gente leva daqui, né? Então, de transformar também a minha vida com significado, porque realmente vai passar assim. Então, se eu conseguir colocar o impacto, né? Primeiro, para mim, isso vai acabar transmitindo para outras pessoas, né? E aí, eu acho que esse foi um marco importante para eu também tomar algumas decisões, né? Dentro da minha carreira, a maior parte da minha carreira está relacionada à gestão de mudança. Né? Então, eu não citei, né? Mas eu vi aqui que a Bibiana entrou, Bibi. Eu morei 2 vezes na Argentina, né? A primeira foi pela Johnson Johnson e a segunda foi pela General Mills, que é a empresa que eu tô hoje. E essa experiência foi também, né, de muita mudança, de eu pensar de forma diferente, de eu conseguir conectar não só cada mudança que a gente tem na nossa vida, a gente tem que transportar, não é uma coisa assim, a vida pessoal e o trabalho. Então, tá tudo conectado. Então, é a forma como você olha a mudança, né? E eu sempre olhei de forma positiva, porque eu vou aprender com aquilo, né? Se eu não sei, eu aprendo. Se eu sei, eu posso ver de forma diferente e ir evoluindo a minha visão e a minha ação em relação àquilo, né? Então, eu acho que a mudança, ela sempre veio para eu melhorar, né? Eu gosto muito mais da minha versão hoje, né? Do que de antes, porque realmente eu fui aproveitando essas mudanças para minha evolução, né? Então, não sei se respondo aí essa pergunta, né? Mas acho que é muito relacionado a isso. Nossa, Lu, e essa coisa do trabalho, né? Aliás, da vida pessoal, vida profissional, a gente cresceu escutando isso, que a gente tinha que separar muito bem a vida pessoal da profissional.
Isso sempre foi muito falado, né, em todas as empresas. Então, assim, abrir o elevador sem esquecer os problemas pessoais, você tem que ali tá 100% entregue, né, para a empresa, e você não tem que unir essas coisas, né? E a gente sabe que no final do dia as coisas são muito, né, unidas Conectadas. ali, Uhum. conectadas. Então, é muito interessante, porque se você não fizesse esse link com a sua história de vida, você poderia acreditar que hoje, né, você gostando de mudanças, né? Porque eu percebo que você é muito voltada para a ação, para a mudança, você vê de uma maneira muito positiva. Talvez você não tivesse essa conexão se você não compreendesse de fato a sua história de vida e o quanto você, desde sempre, né, desde pequena, foi realmente exposta a mudanças, né? E quando a gente olha, né, a história de vida, a gente fala, bom, e não é nenhuma mudança tão simples, tão fácil, né? A perda de duas pessoas da família é realmente bastante impactante. Mas você conseguiu aí trabalhar, né, e colocar o seu melhor para fazer acontecer. E hoje é uma pessoa que gosta muito de mudança. Então você gosta de mudança. Eu adoro, eu adoro. É engraçado, né? Porque eu tava pensando, algumas pessoas têm uma visão de mudança com medo, né? Com até uma sensação de, ai, de novo mudança, né? E eu Uhum, sempre acabo vendo de uma forma muito positiva, né? E eu, obviamente, acho que vem muito a calhar aí a questão do tema de trabalho, né? Porque até isso, por exemplo, trabalho. Que é a visão que você tem das coisas, né? O trabalho é ruim, o trabalho é bom, o trabalho é prazer, uhum, ou é esforço, ou é obrigação, né? Tudo depende da uhum, forma como você vê as coisas. Pode ver de uma forma positiva ou negativa. É uma escolha, né? Obviamente, você pode ir se moldando dessa forma, né? Pode nascer numa família como a minha, né? Que olhou sempre para o lado positivo das coisas. Ou, né, porque eu também poderia ter interpretado de outra forma, né? Vai muito da nossa uhum. interpretação as coisas, mas é bem isso mesmo. É tudo, né? Tudo é interpretação, né? Uhum. Tudo. A forma como a gente vai lidar. E aí, o curioso é que normalmente a gente também esquece de fazer a conexão da forma como nós interpretamos algo, aquela coisa, do quanto às vezes a gente se sente sem energia, se sente esgotado emocionalmente, né? E aí, quando você volta, né, e conta por que você está se sentindo assim, tão desgastado, vem a interpretação do que te ocorreu, né? Do que te aconteceu. Se aquilo realmente você lidou com a mudança, né? Com aquela situação de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, e vai influenciar todos os aspectos, né, Lu? Vai desdobrando Todos. em tudo, vai desdobrando na carreira, vai desdobrando na vida pessoal. E se a gente não parar para realmente ganhar consciência, né, sobre a importância da gente ressignificar as coisas, de colocar leveza nas coisas, realmente a nossa carga, o nosso fardo vai ficando muito pesado. E é o que mais a gente vê, né, hoje. As pessoas realmente cansadas, né, preocupadas, esgotadas emocionalmente. E Sim, sim. muito tem a ver com a forma como encara aquele determinado problema, não é? Sim, Eu eu imagino que assim, achei. Você está falando muito de autoconsciência e autoconhecimento, né? Quando você traz isso. Porque para a pessoa entender o impacto, ela primeiro precisa se entender, né? Por sim. isso que tem uma analogia que já é batida, né? Mas eu fui fazer psicologia porque primeiro eu precisava me conhecer, me entender, para aí sim eu poder ajudar o outro, né? E mesmo Uhum, assim, eu acabei escolhendo, por exemplo, não escolhendo clínica naquele momento, né, inicial de carreira, porque eu falei, eu ainda não tenho maturidade para poder atender uma pessoa com o problema dela. Eu preciso ainda ter mais vivência de vida, né? Eu acho que eu posso ajudar de uma outra forma, mas para isso eu precisei me uhum, acessar, né? Entender como que estavam as minhas emoções, o que eu estava sentindo, como que estágio que eu tô e as situações vão te trazendo isso, né? O quanto que você se estressa com uma situação ou outra, se ela é pequena ou grande, vai dizer como tá o seu termômetro aí da inteligência emocional, né? E quanto mais você vai precisar trabalhar isso, né? Seja pessoal, profissionalmente, né? Porque ali em todos os cenários é você que tá ali, né? Presente. Então, para ressignificar, primeiro você precisa saber o que que é, né? Que você precisa significar, uhum, né? Então, acho que começa daí, né? Para eu ter consciência do que me move, eu preciso me conhecer, saber o que me motiva, o que não me motiva, o que me estressa, o que me irrita, né? O que me angustia. E isso é um trabalho.
é muito mais fácil olhando para o outro do que para a gente, né? Mas tem que começar da gente Uhum. para conseguir acelerar isso, né? E conseguir ter essa visão positiva também de uma forma frequente, já consciente, né? Uhum. E também a gente faz um paralelo aqui, né? Ainda sobre autoconsciência e autoconhecimento, do quanto às vezes a gente realmente se torna até refém daquele modelo, daquele estilo de vida, aquela forma de pensar, de reagir, e a gente nem percebe, né? Então a gente acaba não sabendo identificar quais são os ganhos que a gente tem com aquele tipo de comportamento, mas existe, né? Existem os ganhos. Então, quando a gente se desafia a sair daquele modelo, né, daquele modo operante, para fazer de uma outra forma, né, para falar de um outro jeito, a gente está saindo da zona de conforto, ou seja, a gente está provocando uma mudança tanto no interno quanto no externo. Então, também é uma coisa para a gente parar. São vários benefícios, né? Autoconhecimento, autoconsciência, mas é uma coisa que eu acho que colabora muito, né? Para a gente conseguir implementar essas mudanças. Saber o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, né? Com Sim, esse tipo sim. de saída, com esse tipo de approach. Então, quando a gente começa a ganhar essa ciência, a gente vai direcionando melhor. E vai direcionando melhor, inclusive, nossa carreira, né? Você consegue, Elu, trazer exemplos assim? Que eu sei que você é super estudiosa, você adora estudar, né? Fazer cursos diferentes e tal. E você comentou que você precisa sempre se preparar, né? Para conseguir dar o seu melhor. Então, você avalia suas forças, avalia ali o seu momento para conseguir ter ferramentas e colocar isso para o externo. Isso é uma coisa que você entende que é contínua, você acha que não, que às vezes a gente busca muito aprendizado, muito conhecimento e falta prática? Ou você acha que é um conjunto dos dois? Eu acho que esse é um ponto super, super importante, né? Quando a gente é criança, a gente, como eu falei, aprende por repetição, observando, repete, é uma esponjinha, né? Quando a gente está Sim. adolescente, a gente já começa a questionar, né? A gerar incômodo, será que eu acredito nisso que eu estou vendo, nesses valores, nessa cultura familiar, nesses modelos, né? Uhum. E tudo mais, e começa a questionar, às vezes você pode se revoltar ou não, né? Depende do que você está fazendo de interpretação disso. E na vida adulta, a gente aprende muito mais fazendo, né? A parte do conhecimento teórico, né, ele acaba sendo 10% de como a gente aprende. Né? A gente tem aí as Uhum. teorias que trazem, né, como a gente se desenvolve, 70% fazendo, né, mão na massa, Uhum. 20% com os feedbacks, com alguém ali, uma mentoria, por exemplo, né? Alguém te falando, vai por aqui, vai por ali, e só 10% é de conhecimento teórico, né? Obviamente, é super importante? Mas se você não coloca em prática, não serve de nada. Então, tudo isso que eu fui buscar estudar é muito intencional, né? As pessoas sempre me perguntam, você acha que tem que fazer uma pós? Isso faz diferença na carreira? Eu falo, depende do que essa pós vai te agregar na sua prática, porque se você for simplesmente ir lá para dizer que você tem uma pós, não é uma coisa que eu olho, por exemplo, num currículo. Você tem pós, Uhum. MBA, etc, né? Não, Não olho também não. mesmo. Então, e a maioria dos meus colegas de RH, assim como você, não olham. O que vai olhar? Como Não. que você colocou aquilo na prática? É a mesma coisa, experiência morando fora. Morei na Argentina 2 vezes, morei na Austrália. O que isso conta? Na entrevista tipo, o que eu aprendi com essa situação? Se eu fiquei lá a passeio, né, e não trago isso para minha vivência de vida como prática, como técnicas, como Uhum. ferramentas de vivência, não vai servir de nada. Então, acho que tudo que eu aprendo ou estudo, etc., é porque eu vou tentando colocar na prática e isso aumentando a minha mochilinha de conhecimento prático, mais do que teórico, Uhum. sabe? Porque senão, realmente, depois a nossa memória não tem capacidade, né, de acumular tudo. Sei que estão os cursos todos online, eu também fiquei, nossa, com vontade de fazer todos gratuitos, né? Mas essa coisa, Várias maratonas, né? várias maratonas, gera mais ansiedade e você não vai conseguir realmente canalizar todo aquele conhecimento se você não colocar na prática. Então, tem que ter essa combinação muito, muito sólida. Senão, vai ser em vão, né? Pelo menos é o que Só eu que, acredito. só que aí que mora a dificuldade, né, Lu? Eu conheço muita gente, inclusive eu passo por isso, né? Às vezes a gente faz lá o curso, né? Se aprofunda, faz o estudo complementar, troca com a amiga, né? Realmente se vê ali, ok, ganhei o conhecimento. Só que aí, para colocar na ação, colocar na prática, né?
já é uma outra história, né? E aí, normalmente, o que que acontece? De novo, né? Colocando a mudança como ponto focal aqui da conversa, a gente acaba falando, não, peraí, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais antes de fazer. Né? Ah, não, mas peraí, eu acho que agora não é isso que me falta. Na verdade, o que me falta é uma outra coisa, um outro curso. Ah, não, que não. E aí começa, né? Com um monte de desculpa, né? A gente se dando um monte de desculpa para começar realmente a colocar aquilo na prática e fazer o carro andar, né? Então, eu sinto que eu até assisti uma live sua com o Guilherme, né? Uma live maravilhosa. E aí teve lá, né? Assim, eu tive uma distinção, um insight muito grande, que foi quando a gente falou assim, mas peraí, quando a gente fala de mudança, a gente fala de sair da zona de conforto. Aí eu lembro que tinha uma outra analogia, mas eu peguei essa parte, que a gente sai da zona de conforto para a zona de risco, e aí depois a gente tem a zona de crescimento. Só que quando a gente entra na zona de risco, aí começa, né, a vir para nós um monte de pensamento sabotador, um monte de coisa que a gente coloca, desculpas e prioridades e não sei o quê, que a gente nem vai para a zona de crescimento, a gente regride, a gente volta lá, né, para a zona de conforto, porque é os bastidores, né? E a A gente gente não vê se dá o isso tempo no de se Conrego. acolher, né? Que é o que a gente estava falando lá. A gente fica tão angustiado que a gente quer sair daquele lugar. E o sair é voltar para o lugar que estava antes, que era quentinho, né? O confortável, o já Uhum. conhecido, né? Ao invés de realmente acolher que você está com aquele medo, assumir e falar que ação que eu preciso tomar, uma que seja, né? Para me levar para crescimento, né? Eu acho que tem uma coisa também muito a ver com quanto que a gente se limita em várias formas, né? Seja, por Uhum. exemplo, trazer, vamos dizer, pensar na parte de amizades, né? Que amigos que a gente escolhe, aqueles que pensam igual a gente ou diferente, né? Eu tenho uma diversidade de amigos, assim, de lugares, de pensamentos, de culturas diferentes, que me enriquecem muito e aí me ajudam também quando eu estou nesse momento de angústia, né, do risco e etc., a pensar de uma forma diferente sobre aquilo, a olhar por Uhum. um outro ângulo, um outro ponto de vista. Então, também criar uma rede de aliados para a gente sair desse lugar, não digo nem rapidamente, né, porque depende do tempo de cada um, mas de uma forma mais saudável, né? Então, acho que é uma outra coisa que obviamente, ninguém está sozinho nesse mundo, né? E também essa rede de olhar para a mudança de uma forma diferente tem a ver com quem a gente escolhe conviver, seja virtualmente ou não, né? Porque agora a gente está virtualmente, né? Mas para quem que você pede opinião, mentoria, etc, né? Eu tenho várias decisões que eu vou tendo durante a vida, eu sempre peço para alguém que não pensa nada parecido a mim. Porque senão vai ser o óbvio, vai tomar a decisão, vai falar aquilo que eu estava querendo decidir. E não é necessariamente isso que eu quero, né? Eu quero não, olhar de uma forma fora da caixa, né? Para aquela Uhum. decisão, naquela mudança, ou olhar aquela mudança de uma forma diferente também, né? Exatamente. E sem contar que o medo ele tem aquele aspecto de proteção, né? Então, eu lembro que você um dia me falou sobre a história do Homo sapiens, né? Você consegue compartilhar com a gente? Achei fantástica. Para mim fez todo sentido, né? Essa coisa do medo, né? O medo que eu tenho de agir, o medo disso, o medo daquilo. Mas e se, né? E se, e se? Para Eu não acho paralisar, né? que Acho que é até interessante, é, né? Porque eu não vai vou ao saber encontro, replicar né, do como. da mesma forma, né? Mas aprendi com a Natália Leite, né? Que lidera aí a escola de você, né? A Sonata, enfim, uma pessoa que eu admiro muito. E uma vez ela estava compartilhando isso, né? Do livro, inclusive Homo Sapiens, para quem não leu, etc. Mas que traz, por exemplo, a nossa origem, né? Evolutiva, né? Onde a gente estava ali, vamos dizer assim, ou era caça ou era prenda, né? Ou predador, enfim. Uhum. Então, o quanto que já na nossa origem, né, tinha essa coisa de se proteger de algo, né, de se preparar, e ali que começou a parte de estratégia, né? Vamos dizer assim, o conceito de estratégia vem daí até. E aí, no momento Uhum. que você está em perigo, né, você está preparado e você está sempre atento para o alerta ruim, né, das coisas. Então, não, vai vir Sim, perigo pela frente. Então, já vai acontecer alguma coisa ruim. Tá? para ou já se defende, né? Essa é a nossa origem. E aí, para a gente quebrar isso, que são, né, milhares de anos aí, é muita mudança de hábito pequena, né? Então, o que ela traz é assim, vamos dizer, com essa visão, né?
como que a gente recebe feedback, por exemplo, na empresa, né? As pessoas dão até um outro nome que eu não preciso falar aqui, né? Mas Ai, por quê? Porque é isso, porque vão falar alguma coisa para mim, é perigo, é risco, né? Porque me coloca em risco, coloca meu trabalho em risco, eu preciso me comportar de um jeito tal. E aí, o que que acontece? A gente tem o efeito velcro, que ela explica, né? Para coisas ruins, para coisas de alerta e etc. E efeito teflon para coisas boas. E aí, isso foi uma coisa que eu observei muito, né? E busquei praticar, porque eu sempre que eu ia para uma sessão de feedback, eu anotava tudo que eu precisava melhorar, que meu líder ou qualquer outra pessoa que me dava o feedback falava. E aí eu não lembrava, a pessoa tinha falado coisas boas, eu não lembrava, porque afinal de contas a minha memória estava ali para o alerta, porque isso pode colocar em risco o trabalho, eu quero ser bem vista e etc, né? E aí aham, com esse entendimento, eu falei, vou inverter, né? Então vamos usar o efeito velcro para as coisas boas. O efeito Teflon para as coisas ruins, o que não agregam, né? É importante a gente saber o que a gente precisa melhorar? É. Mas também é o que a gente está acertando, né? Então, eu passei a anotar os meus feedbacks positivos, né? E mudou muito a minha relação, inclusive, com erro, né? Com coisas que eu precisava me atentar e etc. Porque eu falei, pera, como que eu posso melhorar essa questão que foi colocada como um feedback a melhorar? Com a minha fortaleza, a uhum, pessoa também trouxe, né? Ou com o que ela já falou, porque não necessariamente na mesma sessão vai falar o que é positivo, né? Mas deixa eu lembrar, e o que que eu me avalio também? Né? Ah, eu sou flexível, então eu vou conseguir mudar isso, né? Então acho que vem muito dessa origem, né, do risco, do perigo e como que a gente muda essa chavinha para ser o contrário, né? A gente já está preparado há muito tempo, né, a se proteger. E aí o primeiro passo é, pera, deixa eu sim, preciso me proteger, mas de mim mesmo, né? Dos meus julgamentos, do que eu vejo que o outro vai pensar de mim, ou do que eu penso sobre mim, para eu conseguir tomar ação, senão eu fico paralisado, né? exatamente. E não só paralisado, né? Bom, para quem não sabe, eu fiz um grupo, né, quando começou a pandemia, para poder dar suporte para as pessoas que, enfim, perderam seus trabalhos. E eu vim conhecendo muita gente, está sendo muito legal. E várias histórias de vida, porque muitas vezes, né, Lu, a gente acaba vivendo na nossa bolha, né? Nosso mundinho, com as pessoas que a gente já tem ali familiaridade, enfim, na nossa vida. E eu pude ampliar muito esse olhar, né, com esse grupo. E eu vi o quanto, né, esse efeito velcro, ele fica presente como se fosse realmente assim, segunda pele, sabe? Enraizado na gente, até quando a gente já saiu da empresa. Então eu via pessoas e vejo pessoas ainda com esse discurso do que aconteceu, entendeu? E acabou, passou. Não é mais você aquilo, não é mais a mesma situação, a mesma circunstância, a coisa mudou, vamos, né, Você ressignificar. mudou, né? Você mudou, aprendeu, tá diferente, né? Vamos ressignificar isso para a gente conseguir dar passos, né? Outros passos, né? Olhar para frente. E eu sempre percebi isso muito forte em você, essa característica de olhar para frente, né? Olhar para o Uhum. que vai vir, não só para o que passou. Acho que você faz esse movimento muito legal, né? Você vai lá, olha o que passou, pega os aprendizados, recolhe eles, mas sempre com projetos, com planos, né? Com coisa para ação. E eu acho que isso, indiretamente, contribuiu muito para você chegar onde você chegou profissionalmente, né? Então, quando a gente começa a entender o quanto as coisas estão interligadas, a gente consegue obter o nosso crescimento. E aí, de novo, né, o crescimento para cada um é particular, sucesso para cada um é particular, né? É individual. Né? Às vezes o que é para mim não é para você e assim vai, né? Então, eu acho muito interessante essa sua forma de ver e de viver a sua vida, sabe? Acho que tem uma coisa que você está falando, né, que eu fiquei pensando, porque a gente sempre tem aquela coisa, por que eu sou assim, né? Ou o que que faz eu ter essa visão? Eu sempre tive muito Uhum, claro o que que eu queria trazer para o mundo, né? Eu acho que o exemplo, por exemplo, do legado que meu pai e minha irmã deixaram foi de alegria, de leveza, de coisas boas, positivas. Sempre recebi, tipo, de pessoas que eu nunca conhecia, falando como eles eram dessa forma. Eu falei, imagina, como que eu quero ser lembrada, né? É, uhum, como que eu vou construir isso, né? O meu ser, né?
e dentro disso eu fiquei pensando sempre assim, o que que eu quero deixar, tanto de marca, mas também como que eu quero construir isso. Porque é consistência, não tem uma coisa assim, você é um dia de um jeito, né? Você, no outro dia você é de outro. Você pode ir evoluindo, né? Mas tem uma essência que fica, né? E eu lembro que uma vez eu perguntei para o meu irmão, né? Como que você falaria que é o meu papel na nossa família, né? Nós três. E ele falou, você é afeto. Aquilo para mim marcou muito, porque eu falei, poxa, é uma coisa muito, muito doce, carinhosa, né? Eu fiquei feliz de ouvir, porque eu falei, o que que eu quero ser? Eu quero ser afeto, eu quero ser esperança, eu quero ser através do meu exemplo, né? Então, se eu fico Uhum. só olhando para trás, né? Eu não consigo também olhar o que vem pela frente, o que eu posso impactar mais, né? O que eu posso construir com a minha visão também, né? Obviamente, tem que colocar, né, de uma forma sim planejada, porque a gente tem ações do dia a dia que vão construindo. Porque agora, o minuto de agora já passou, né? A gente está agora Acabou. no passado. E se a gente não constrói isso de uma forma consistente, com que a gente quer ser lembrado, isso depois vai ficar. Vai falar, Luísa foi o quê? Uma pessoa que estava automatizada, fazendo as coisas, né, sem sentido nenhum. Não, ela estava olhando para frente e fazendo o presente dela ser a verdade do que ficou, né? E do que vai Aham. ser. Então, acho que é um pouco isso, assim, que é o meu pensamento, né? De novo, história de vida, né? Super linkado. Conexão total. Super, Né? super. E eu acho que tem até, você comentou, né, comigo uma vez que algumas pessoas te buscam, né? E estão, às vezes, né, procurando trabalho e tudo mais, e aí aceitam, né, o trabalho e falam, não, vai ser super legal, né? Sei lá, uma startup, né? Que é o que é o mais, Sim. né, inovador e tudo mais. E numa startup, você tem que construir tudo do zero, já diz o nome. Startup, né, é começar um Nossa, é negócio, verdade, né? exatamente. E aí, Tem vários exemplos. você pode olhar para um recomeçar ou um começar, né? De várias formas, né? Uhum. E aí você estava Sim. compartilhando um exemplo, né? A pessoa está sofrendo porque tem que construir tudo. Então vai também do que ela vê como mudança para ela, do que ela vê na cultura familiar dela, o que ela também deixou ir, porque às vezes você pode olhar para sua cultura familiar e falar, isso aqui eu mantenho, isso aqui eu vou fazer diferente, isso aqui eu vou agregar, Uhum. né? Você pode ter essas escolhas, é uma escolha que você tem, né? E eu já olharia e falaria assim, adoro, imagina, todas as oportunidades que eu tive, que eu mais curti e que melhor Duas, né? desempenhei, era que tinha que construir, entendeu? E eu olha só como é diferente a visão, né? Porque para essa pessoa ela tem que Muito. buscar uma empresa que ela tenha tudo organizado e estruturado, ela simplesmente vai executar, né? Eu já gosto Exato. da construção, né? Quanto mais construção tiver, mais eu consigo mostrar meu trabalho, né? Mas é isso, e às vezes as pessoas esquecem que elas têm que olhar o que elas querem, seja de empresa, relacionamentos, etc., com base no que ela consegue hoje, né? Porque ela pode evoluir, mas o que ela consegue Uhum. hoje e como que ela também seleciona essa empresa ou essa pessoa, né? Porque às vezes vai numa coisa de expectativa, de ilusão ou do que eu quero, mas não do que eu consigo suportar com quem eu sou, como eu sou hoje, né? Então, Exato. eu sempre tive isso muito claro. A cultura das empresas, principalmente das últimas duas que eu trabalhei, estão muito relacionadas com o jeito que eu sou. Eu fui investigar a fundo, eu entrevistei a empresa para saber, porque eu falei, eu quero ficar por muito tempo nessa empresa e tem que ter a ver comigo, com os meus valores, com a minha cultura e etc, né? Então, tem Uhum. que ser um ganha-ganha, senão eu vou sofrer nessa cultura, né? Tem coisas que eu não Sim. vou conseguir mudar, né? Tem coisa, tem coisa, a gente, aliás, nós somos super adaptáveis, né? Mas tem coisa realmente que a gente não vai conseguir mudar e não adianta, né? A gente vai só sofrer, né? E ficar angustiado. Apesar que eu ainda acho, né, que eu, bom, sou como você, né? Adoro uma bagunça, entrar e ter uma coisa desestruturada. Eu lido bem com isso. E até o nosso exemplo, né? A gente quando vai, enfim, fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de coisa, né, Lu? A gente sempre constrói muito assim, durante. A gente não tem muita estrutura, a gente lida bem. Só que isso, para uma outra pessoa, às vezes pode parecer caótico, pode parecer um ambiente ameaçador, bagunçado, terrível. E aí você fica naquela angústia, às vezes, ou das duas, uma. Ou numa zona de que você quer controlar isso, que é o que é, e você não consegue controlar, e aí você sofre.
ou você fica numa zona que você quer se mudar para caber ali e também sofre porque você não consegue, né, mudar, né, tão drasticamente quem você é para caber. E aí que entra a importância da gente se conhecer e saber como que a gente age em determinadas situações, momentos, né? E uma coisa é lidar com a diversidade, né, que a inteligência emocional fala muito, em momentos, né, momentâneos ali e tal. Outra coisa é viver, né, sendo estimulado ali, né? Tem que ter ali, enfim, Eu acho bastante que isso ciência disso. você fala muito da essência, né? Então, acho que é respeitar também como cada um é. Não é porque eu sou assim, Exato. né, que quem está ouvindo fala, nossa, mas eu prefiro coisas estruturadas. Então, Estrutura, prefiro busque estrutura. lugares e papéis, responsabilidades de forma estruturada, né? Eu sofreria, eu sofro, né? Já tive posições que eu ficava o tempo todo no computador, por exemplo, né? Agora a gente está o tempo todo praticamente no computador. Mas eu gosto Não de estar em mudou. contato com as pessoas, não ficar só ali na frente de uma planilha, de um PowerPoint, né? De uma apresentação para fazer e etc., mas em contato, trocando, fazendo essa troca. Tem pessoas que se dão super bem fazendo isso. Então, cada um. Bom, Por isso que volta, né? O autoconhecimento. O que você tem de preferência? O que você gosta? O que é a sua essência? Aí você consegue fazer isso melhor, né? É a mesma coisa. Aí você não vai ver isso como um trabalho, você vai ver isso como um prazer, uma diversão, um desafio, né? Que é como eu vejo o trabalho, porque eu aprendi isso com a minha mãe, né? Para ela, sempre o trabalho foi algo que ela demonstrava muito, tipo, feliz de ir, né? Fazia, por exemplo, a prazer, renda. né? Depois que eu fui me dar conta que o que eu achava que era um super prazer, que era ela fazia, por exemplo, bijuterias, fazia cestas de café da manhã e a gente ajudava, porque era divertido, era gostoso. E ela mostrava tanto prazer que eu só fui me dar conta na vida adulta que aquilo era uma renda complementar, né? Porque ela era mãe. Então, além do trabalho dela, ela fazia essas coisas. Mas olha isso, né? Então, eu fui olhar a minha relação com o trabalho e eu falei, nossa, por isso que eu gosto tanto do que eu faço, porque eu fui buscar alguma coisa que eu tinha prazer, porque eu vi isso dentro de casa, Hum, Você tocou né? numa ferida agora. E assim, dentro da nossa área de RH, tudo, a gente vê muitas pessoas com a escolha, ou às vezes com a concepção do trabalho de uma maneira negativa, né? E aí que rola aquela história que você estava falando, às vezes revisitar ali o que aconteceu, né? Qual que é, da onde surgiu, né, a sua ideia, a sua concepção de trabalho. Porque dependendo da sua referência, é que a sua mãe, ela tinha uma referência positiva, né? Uhum, muito. Agora, nem E sempre a nossa família produtiva, tem né? referência. De ter o E lugar produtiva. dela. Uhum. De colocar ali o melhor dela, né, pro outro. Agora, existem situações que a gente não tem essa referência, né, tão positiva. E aí que tá a grande sacada, a gente às vezes identificar qual é, né, a nossa referência de trabalho. Que sentimento que traz, que verdades que vem, não é? Isso Sim, e ajuda muito a gente entender hoje. até para poder olhar e falar, peraí, né? Eu posso mudar isso, eu posso mudar esse pensamento, né? Outro dia eu estava com uma mentorada falando, não, mas isso aqui eu não cobraria. Isso aqui eu faço por prazer. Eu falei, então por isso mesmo que você vai cobrar, porque é o seu prazer. Trabalho não tem que ser sacrifício, né? Obrigação, tem que ser prazer. E eu lembro muito da Sonata, e elas falam, né? Em vez de falar dever de casa, falam prazer de casa, né? E é isso, né? A Nossa, gente dever de casa, é verdade. tem que mudar essas linguagens, né? Poxa, por que a gente não pode ganhar dinheiro com o que a gente gosta de fazer, né? Quando virou essa chavinha, né, para mim, foi aí que realmente começou o dinheiro vir como consequência. Porque eu gostando do que eu fazia, eu ia além, né? Então, eu aprendi isso muito com uma líder minha da Johnson, a Juliana Nunes. Ela é inspiração para mim até hoje. Eu fiquei pouco tempo com ela, mas aprendi muito que ela falava assim, eu perguntei, né, minha primeira vez como business partner de RH, parceira de negócio de RH, e eu falei, tem uma descrição de cargo, assim, para eu saber o que eu tenho que fazer para ter sucesso, né? Imagina, eu tinha entrado na Johnson, queria ter muito sucesso. Aí ela falou, não tem uma descrição, né? E eu lembro que eu terminei a entrevista com ela, falando de uma experiência minha da Austrália, que a última que eu tive foi no supermercado, e eu falando para ela, lá eu assava frango, atendia cliente, fazia controle de estoque, limpava, cozinhava, tudo ao mesmo tempo. Eu lembro dela falando assim, aqui você vai fazer um pouquinho de cada coisa. E eu fiquei com isso na cabeça, depois ela fala para mim, não tem descrição de atividades, vai fazendo. E aí, 2 meses depois, ela falou pra mim, a Bibi vai lembrar dela, se ela tá aí ainda. Ela falou,
eu tô indo para os Estados Unidos, vou fazer uma experiência internacional, né? Até eu encontrar alguém, você vai tocando as coisas, tudo. E aí, Nossa, antes dela ir, ela falou assim pra mim, porque eu fui fazendo. Tudo que ela falava, que eu achava que eu podia fazer com a experiência anterior que eu tinha, eu ia fazendo, né? Não tinha assim a descrição, né? Então, o conceito de crescer a cadeira, né, que ela me ensinou, veio daí. Né? Você às vezes é limitado naquilo que falam que você foi contratado para. E aí você se meu, limitando aí, né? Você não consegue ir além. E aí antes dela ir nossa. embora, eu lembro dela falando assim pra mim, eu pensava assim, gostei muito, obviamente, do seu perfil, por isso te contratei, mas que você podia ir até um determinado lugar. E você foi muito além, né? E eu falei, foi justamente porque você me deu a abertura de falar, vai fazendo. Isso eu levo para o resto da minha vida, não é isso a carreira, né? Se pedem, o que que você pode fazer com o que você conhece, porque você gosta, né? Então você vai expandindo esse conhecimento, independente se você está sendo pago ou não para aquilo. Porque isso vai, obviamente, eu Hum, fui tendo as oportunidades. A oportunidade da Argentina veio dessa forma, promoção veio dessa forma na minha carreira. Então, também para a gente pensar, né, como que a gente vai se limitando também, né, com que são os conceitos que a gente se coloca, né, Dani? nossa! Não, você falando aqui foi me gerando um monte de insight e é muito legal porque é inspiração para mim também. E vai muito de encontro com o que eu penso. Assim, né? Eu vejo as pessoas falando como é que eu faço para avançar na carreira, como é que eu faço, enfim, para dar o próximo passo. Só que aí eu sempre faço uma pergunta: você gosta de problema? Você gosta de lidar com problemas? Né? Porque eu vejo as pessoas, às vezes, muito limitadas àquela descrição, àquela atividade, àquela circunstância. Eu sou paga para isso, né? Eu vou fazer isso. Só que não é algo que eu acredito que eu quis para a minha vida, né? Isso é muito particular, é muito individual. Eu também sempre fui esponjinha e sempre acreditei que se eu conseguisse resolver o maior número possível de problemas, né? E que preferencialmente envolvessem pessoas, né? Porque aí entra, né, nossa faculdade de psicologia, entra tudo. Eu iria conseguir colocar o melhor de mim. E a consequência disso é cada vez você ficar mais feliz, né? Porque você passa a ver não um problema como um problema em si, mas sim como um desafio e que vai te trazer diferenciação de carreira, né? E não é ali fazendo o descritivo, fugindo de problemas. Eu vejo pessoas que fogem de problemas, né? Se tá pegando fogo ali, então peraí, eu vou pro outro lado, né? Literalmente. E aí vai muito, né, de encontro com o autoconhecimento, né? Quem nós somos, o que a gente quer, né? Será que a gente está na área certa? Será que não? Será que essa concepção do que é trabalho foi bem calibrada na nossa infância, na nossa formação? Será que isso não está refletindo hoje? Né, Elô? Acho que tá de olho nessas coisas é muito importante, né? Você falou uma coisa para os seus seguidores aí que estão buscando recolocação, né? Essa é uma pergunta que eu faço de forma diferente na entrevista, né? Você falou como que você vê os problemas, você falou como que você lida com os problemas, né? Exato. Eu pergunto assim, me conta uma situação que foi a mais desafiadora para você. Pode ser da sua vida pessoal, do trabalho, e por quê? E o que que você fez? Que aí você vê como que a Uhum. pessoa lida com o problema, né? Porque eu vejo o problema como um desafio, né? Então, ali eu falo, tu começa a fazer essa reflexão já, entendeu? Porque o mundo tá toda hora falando, né, da transformação e da mudança e etc. E para a gente gerar essa mudança, né, tem que trazer um exemplo vivo que fique real, né? Não existe mais aquela Sim. coisa de perguntar quais são os seus pontos fortes, seus pontos, né, a desenvolver e tal. Como que você lida É com meio tal batido situação? já. Me conta uma situação, né, de desafio. Me conta vamos dizer assim, o projeto mais desafiador que você teve, pode ter sido sucesso ou não, né? Acho que são coisas para Uhum. refletir, porque aí já conta um pouquinho de você. Se você está com dificuldade de buscar, né? Ou eu já recebi candidatos falando assim, aí foi muito difícil, e aí eu fiquei com vontade de sair da empresa e tal. Eu falei, não vai dar certo aqui, porque aqui é uma empresa multinacional, mas com mentalidade de startup, né? Que a gente está sempre construindo, porque como adquiriu uma Aham. empresa familiar, né? Está construindo processo, está construindo sistema, pessoas, cultura, tudo, né? Então, são coisas, de novo, né? Se a pessoa quer um ambiente
tranquilo, que eu não sei se existe, né? Mas se Aham. existir, como que ela também vai interpretar aquilo? Poxa, você está me perguntando isso é porque lá na empresa vai ter esse ambiente. Será que eu estou topando? Será que eu topo? Não, né? Mas olha, Lu, você trouxe uma preciosidade também, porque é um senso comum, é um viés inconsciente da gente imaginar empresa grande, né? Na qual, né, um exemplo aí, a qual você trabalha, empresa grande multinacional de empresa estruturada e com processos sérios, né, e fiéis ali, engessados. E desafia o senso comum. E você está dizendo que não. É uma multinacional, é grande porte, mas é mentalidade de startup, né? E aí, às vezes, se a gente não estiver muito calibrado a pegar essas nuances aí na entrevista, você vai entrar lá e vai, de novo, cair naquela situação que eu falei, ou tá batendo cabeça porque quer mudar para poder se adequar à empresa, ou pior, né? Fica lutando, vem a onda e você tá ali segurando a onda, né? Contra a onda, porque a cultura é uma coisa que você não muda tão fácil, né? É, Então, uma super distinção a gente sacar, né? E eu acho que foi legal só endossar, porque é senso comum. A gente fala, é, empresa grande, multi, processos claros, bem definidos. Só que não, né? só que não, só que não. Por isso que eu falo, entreviste também o entrevistador. Não fique ali só querendo, né, mostrar todas as suas habilidades. Busque também ver como que ele te atende, como que é a linguagem, o que que ele pergunta. Tudo isso está falando da cultura da empresa, né? Então, Exatamente, exatamente. acho que E são coisas importantes. eu tô vendo o comentário da Daniela Brito, né? Ela falou, é sempre bom lembrar, né, de como a gente consegue melhorar e superar as dificuldades. É exatamente esse o nosso objetivo, né? Porque a gente sabe de um monte de coisa, né? Vou chamar de Dani, deve ser Dani, né? Sua apelido. Sim, A sim. gente, a gente sabe de um monte de coisa. A informação hoje está aí, né, na nossa frente e tal. Só que às vezes a informação tá, o conhecimento tá também, só que a gente não está preparado para acessar aquilo, né? Quantas vezes isso acontece muito comigo com livro. Às vezes eu leio um livro, bacana, legal. Passou alguns anos, eu pego aquele livro de novo e falo, nossa, como fez sentido, como ecoou aqui dentro. Por quê? Né? Porque realmente naquele momento não era uma prioridade. Agora é. Então, muita gente que está escutando a gente agora no ao vivo ou vai ver o replay depois, pode, às vezes, não pegar um insight e falar, putz, essa distinção. Olha, eu falo palavrão, né? Essa distinção que eu precisava, né? Era isso que eu precisava para poder fazer a diferença, né? É. Olha, a gente está recebendo pergunta aqui. A Daniela. Curiosidade, nesse processo, a experiência de vida conta também nessa resposta? O que você acha? Totalmente, totalmente. Eu adoro quando a pessoa traz, obviamente, depende da cultura, novamente, né? Mas Sim, nessa cultura, tanto né, das duas últimas empresas a que eu trabalhei e a que eu trabalho, é, você é uma empresa relacional, né? E aí o exemplo pessoal, ele espelha também como você vai ser no trabalho, né? Então traz você como um todo. Então super vale a experiência de vida, como você superou, né? Às vezes teve que mudar de profissão, mudar de país, querendo ou não, e como você se adaptou, como você se flexibilizou, você se colocou como vítima ou como protagonista disso, você teve autonomia ou você esperou te darem ordens ou falarem o que você deveria fazer, né? Dentro de uma resposta tem tantos sinais subjetivos, né? Que a gente muitos vê corporais, tudo, tudo. se a pessoa precisa, obviamente, às vezes, e aí eu acho que uma outra dica, né? Não existe pergunta, vamos dizer assim, resposta certa ou errada, né? Existe a naturalidade que você responde aquilo, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela pausinha e tá tudo bem, né? Ficar ali, isso eu preciso rememorar, porque a gente tem um hardware aqui, né? Gigante de memória. Então, pera, eu dou sempre o tempo, não tem, nunca é problema, viu, gente? A pessoa ficar pensando o que ela vai responder. Agora, na hora de responder, né, que a pessoa consiga trazer verdade, espontaneidade, autenticidade, para você conseguir ver aquilo não como uma resposta pronta, né, mas como algo Sim, vivenciado mesmo, né, uma coisa que a pessoa acredita. Que aí vai contar, e aí se a oportunidade não der certo, também pode ser que não aquele ambiente você não vai se sentir bem, né? E também tá ok quando não passa num processo, porque, poxa, de repente, com o seu perfil, a sua essência, por isso que eu falo, seja sempre você, né? Porque
porque aí o avaliador vai falar, essa sua essência não vai dar certo aqui, né? Então, é importante sempre trazer algo que... E aí a vida pessoal, ela sempre remete a algo natural nosso, né? Por isso que eu falo. O candidato, geralmente, você começa se apresentando pela parte profissional, acho que com você também deve acontecer isso, né, Dani? Eu sempre falo, Com certeza. volta um pouquinho, conta um pouquinho de você, dos seus valores. Se tem filhos, eu falo, o que você ensina para os seus filhos? Falo o nome dos filhos, porque é contado da nossa cultura, né? Então eu falo, você vai sentir a entrevista como é a nossa cultura aqui dentro, assim você consegue avaliar também. E sempre dou um espaço para o candidato fazer perguntas, né? Mas não espere o entrevistador fazer isso. Faça suas perguntas também para você avaliar se está dentro do que você busca, né? Exatamente. Mas eu também, às vezes eu gosto de perguntar, né, começar, porque é batata, né? É muito mais fácil a gente ir lá e falar da formação acadêmica, né, do cargo que tínhamos ou temos, do que de fato voltar um pouquinho, né? E a gente sabe o quanto uma coisa está relacionada com a outra, então a gente puxa assim lá, né, vida, história pessoal. E não é para fuxicar a vida da pessoa, não, tá? Não é esse o objetivo. É para realmente identificar se aquela empresa, aquela vaga é para a pessoa, né? Porque a gente tem uma responsabilidade também aí. E vice-versa, né? Se vai fazer sentido para a empresa ou não. Por isso que a gente faz essas perguntas. Ai, Sim. que legal, que bom que a gente te ajudou, Dani. Fiquei feliz, fiquei muito feliz. A gente recebeu mais perguntas, a gente está chegando no final da nossa live já. A gente, olha, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Ai, meu Deus, olha só. Um beijo para dona Sandra aqui, olha só. Minha mãe. Sua mãe querida. Bom, deixa eu pegar essa última aqui. Se você pudesse dar um conselho para você no passado, na sua carreira, qual conselho você daria? Achei profundo. Uau! Vou dar uns minutinhos, né, de pensar. Tá, uns minutinhos. Que conselho que eu daria? É que passa um monte, né? Acho que pela cabeça, assim. São tantas Sim. coisas que depois, com o tempo, a gente Eu acho vem. eu acho que podem ser várias respostas, mas uma que me vem, né? A de bate-pronto é a mais real, assim, né? Para mim vem muito a questão de ser eu mesma, ser autêntica, né? Teve momentos na minha carreira que eu estava ali querendo crescer com o que eu via que era crescimento, né? No meu comecinho de carreira, assim. E a partir do momento que eu entendi, né? Que eu podia ser quem eu era. Né? Eu lembro direitinho, quando eu entrei na Johnson, eu ficava olhando e falava, gente, não é real isso daqui, entendeu? Eu acho que tá todo mundo contracenando, entendeu? Isso aqui, as máscaras vão cair, porque eu tava vindo de um ambiente muito competitivo, de falsidade, que eu me sentia retraída. E esse é um grande Uhum. aprendizado para mim, né? De escutar a minha intuição, e eu lembro que eu falava assim, eu vou buscar uma coisa diferente, né? E foi o que eu fiz, mas é de não deixar de ser a minha essência, né? Pelo o que o ambiente me causa. E isso, nossa, é verdade até hoje, assim. Obviamente, você pode melhorar a sua versão, com algumas pessoas você pode ser mais sua essência do que outras, né? Mas eu não deixo de ser minha essência. Tanto que as pessoas sempre, no trabalho, sempre me falam que eu sou um perfil bem diferente de RH. E porque é a minha essência, é o que eu acredito, é como eu me conecto com as pessoas. Então eu tô bem tranquila com isso. Porque sou eu e eu não preciso ficar fingindo uma coisa. Porque dá trabalho fingir alguma coisa, né? É um Hum, trabalho e aí não vale a pena. Mas muito legal, adorei a pergunta, me achei profunda, né? Reflexiva. Mas se a gente, profunda. então, se você pudesse voltar a esclarecer, seja autêntica, né? Muito bom. Queria agradecer já, Lu, para a gente já seguir para o encerramento. Não vou pegar outra pergunta, não vai dar tempo. Mas, enfim, sou sua fã, você sabe disso. Queria agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com o pessoal, todo mundo que pôde, assim como eu, né, que tenho aí a possibilidade de estar com você diariamente, sempre trocando, sempre te procurando. Queria agradecer, porque para mim é muito especial, né, esse relacionamento, esse convívio diário, né, intenso que a gente tem. E que bom que a gente pôde recortar um pedacinho dele, trazer aqui, né, com esses insights, essas colocações. Espero que ajude, né? Se a gente ajudar uma pessoa, já vai aí ser de um tamanho muito precioso para nós, não é?
Totalmente, né? Eu que agradeço muito, é uma honra. Você sabe o quanto que eu te admiro e me espelho em você. A Dani, para quem não sabe, ela é mãe de 3 filhos, né? E só aí é um exemplo de mudança constante, né? E de se colocar. E acho que a espontaneidade dela é o que mais me cativa, né? E eu sempre falo para ela, né? Seja você, porque olha o aprendizado. Agora eu estou pensando, né? Eu falei, o que eu falei, falaria para mim, eu falo para ela, porque ela é uma pessoa muito gostosa, né, de conhecer, de conviver, né? Eu aprendo muito com você, Dani, e sou muito, muito feliz e honrada de ter você como amiga e convivência, né, diária mesmo, como você falou, mesmo que virtual. É muito, muito bom. Aprendo muito e é uma pessoa que eu gosto de contar sempre para tudo, né? Então, obrigada pelo convite. Convivência, convivência intensa. E que assim seja, viu? Um beijo, amiga. Te amo. Beijo, gente, para Um todo mundo que tá beijo. aqui. E para quem vai assistir também, né? Um beijo. Ah, Até sim, mais. um beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.